Olá pessoal, mais uma semana se inicia e com isso eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do céu da semana, os aspectos planetários que vão nos influenciar durante essa semana. E não temos aspectos aí bem interessantes, tá? Aspectos positivos, mas também aspectos tensos, das quais a gente precisa se precaver, né? A astrologia é uma ferramenta fantástica, da qual a gente pode ter autoconhecimento, avaliar as coisas, né? Tanto no sentido coletivo quanto no sentido individual, né? A gente consegue amenizar os aspectos não favoráveis, desfavoráveis que estão no céu, né? Então, no processo de sincronicidade, aquilo que está no céu também nos afeta aqui na Terra. Então vamos começar falando da nossa semana. Mas antes, deixa eu aqui me apresentar. Eu sou a Ellen Riz Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista, né? Eu trabalho com tarô, runas e baralho cigano, tá? Para quem não me conhece, então seja bem-vindo aqui ao canal. Eu também tenho minha página no Facebook e no Instagram, tá? Então vamos lá, vamos começar falando da semana, tá? Bom, a gente começa hoje, 12 de dezembro, olha, 12/12, a gente começa com um aspecto super favorável de Sol, que está em Sagitário, com Saturno em Aquário, o que é muito legal, tá? Então, é um dia, entre hoje e amanhã, a gente sente esses efeitos, né? São 2 dias bastante interessantes para a gente produzir, tá? Então, o foco, que é o Sol, vai estar em Saturno, o senhor das estruturas, o senhor do trabalho, o senhor da produção. Então, a gente pode produzir, a gente pode trabalhar, tá? É um dia para a gente finalizar coisas, então, coisas que estavam pendentes, a gente vai conseguir colocar foco, tá? E conseguir terminar, conseguir ser eficiente. Aproveita então essa energia de eficiência. Lembrando que Saturno está em Aquário, ok? Vamos falar um pouquinho então dessas duas energias. A gente pode se voltar então para aquilo que é coletivo. De que forma o meu trabalho pode ajudar a estruturar o coletivo, as pessoas, tá? De que forma isso pode se estruturar, né? Aquário também é um signo visionário. Aquário e Sagitário são 2 signos visionários. De que forma isso pode vir a se estruturar a longo prazo, ok? Sagitário é visionário, Sol está em Sagitário, estamos numa temporada ainda sagitariana, então um vislumbre daquilo que é futuro, tá? E também ligado aos nossos estudos, ok? Estudos superiores e também a viagens, também podendo aqui fazer uma estruturação das nossas viagens, ok? Lembrando que hoje a gente também tem uma lua cheia no signo de Leão, ok? É importante a gente falar da lua, vou falar também da lua minguante, que vai acontecer sexta-feira, que vai trazer alguns aspectos tensos, tá? Hoje a lua cheia está em Leão. O que significa a lua cheia, né? A lua cheia é o apogeu, é o máximo, tá? É quando uma situação ela chega ao seu ápice, tá? Falando em termos de lua e de feminino, é quando a lua está grávida, né? Ela é representada pela grande mãe, né? Ela tá cheia, ela tá sendo fecundada, tá? É o momento de uma fecundação, né? E as coisas começam a crescer. É ela a representação da mulher grávida. Então seria aquele auge, tá? Aquele auge de uma situação que foi plantada lá na lua nova, mas essa lua cheia ela tá com aspectos tensos, ok? Primeiro que ela está em Leão, então a gente está falando do signo regido pelo Sol, o signo voltado para líderes, tá? A gente pode ver isso coletivamente, né? Na questão dos líderes, nas questões das figuras de proeminência e de autoridade, tá? Isso vai reverberar nessas pessoas de forma coletiva, essa lua cheia de hoje, tá? Nas nossas vidas pessoais, estamos falando da nossa, tá? Do nosso poder, a gente está falando da nossa autoridade, a gente pode estar falando também da nossa autoestima. Leão é um signo da autoestima e também do nosso eu, da nossa expressão, ok?
é o signo do Sol, ou seja, daquilo que a gente realmente é, daquilo que nos faz brilhar. Mas ela está num aspecto tenso com Urano, tá? Urano em Touro e Saturno em Aquário, isso, ou seja, nosso emocional, tá? Os nossos aspectos da nosso emocional, os nossos aspectos das nossas bagagens de família e de antepassados, ok? Vão estar numa briga entre o velho e o novo, tá? Então a gente pode ver também coletivamente figuras de poder, né? Os reis, né? Os líderes, né? A gente pode assistir, né, essa disputa entre o velho e o novo, uma velha configuração e uma nova configuração, tá? A gente pode ter momentos de disputas e rupturas com o passado, porque Lua fala de passado, Saturno também, tá? Então é um momento onde a gente vai olhar para aquilo que nos nutre. A gente está falando de Lua, aquilo que nos nutre, aquilo que nos dá o nosso senso de identidade, aquilo que a gente carregou, de como foi a nossa identidade, que vem do passado, que vem dos nossos familiares, num processo aí bem tenso entre o passado, aquilo que é a tradição e aquilo que precisa ser rompido. Ok? Então vamos refletir no dia de hoje sobre aquilo que precisa ficar para trás e aquilo que pode prosseguir para o novo, tá bom? Na sexta-feira, então, a Lua vai minguar, sexta-feira, dia 16, fazendo uma formação com Júpiter, ou seja, fazendo uma quadratura com Júpiter, tá? A Lua minguante, vamos falar um pouquinho da Lua minguante, tá? A Lua minguante, ela vem falar de minguar as coisas, tá? Então, os antigos, na época de semear as sementes, representam a morte, onde a semente vai minguar, né? A estação do ano, que representa o outono, onde as folhas começam a cair, as coisas começam a desintegrar, a morrer, para que morra na lua nova, na lua negra, né? Onde as coisas vão para o submundo, ok? A lua, então essa lua minguante é uma fase de términos, é uma fase de despedidas. Então, aquilo que a gente observou que precisa mudar, que precisa ser uma ruptura, a gente vai passar por... Eu comento que a lua minguante é uma fase de luto, né? Porque a lua minguante, por exemplo, na fase do ciclo feminino, ela representa o momento da tensão pré-menstrual, né? A TPM. Quando o óvulo não foi fecundado, ok? E então ela tem essa representação, o óvulo não foi fecundado. Então aquela possibilidade de vida não aconteceu, tá? Então existe um luto, uma depressão, daquilo que não vai acontecer, daquilo que vai ter que ficar para trás, tá certo? Então isso representa essa fase. Então é uma fase para a gente se recolher, para a gente olhar para aquilo que está morrendo em nós e nos despedirmos, tá? Vivermos e sentirmos esse luto. Só que ela está aqui num aspecto muito desfavorável com Júpiter. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos dogmatismos e os nossos exageros, ok? Então assim, cuidado com aquilo que você acredita firmemente de que tem que ser dessa forma, tá? Cuidado com fanatismos, cuidado com essa posição de ai, não, eu sou o máximo, né? Lua, Júpiter em aspectos tensos pode nos levar a uma zona de conforto. A gente ser muito complacente com a gente mesmo, tá? Então, é um momento da gente não ser tão complacente assim, tá? Mas também se acolher e viver esse momento de descanso, de paz, né? E acolher o luto, ok? Daquilo que não vai acontecer, daquilo que realmente precisa morrer, tá? Entre 13 a 15 de dezembro, no entanto, a gente vai ter um aspecto tenso, que eu preciso falar, e isso realmente é um foco de preocupação para nós, tá? Sol fazendo uma quadratura com Netuno, Sol em Sagitário, Netuno em Peixes. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente vai continuar aí em termos coletivos, a gente vai continuar com chuvas, enchentes, podemos ter desastres ligados às águas,
tá? Né, aos mares, às chuvas, enfim, a toda a água e também descontroles emocionais, tá? Netuno é o senhor, né, do inconsciente, daquilo que flui. Então, mas não é um aspecto que flui tranquilamente, tá? É um aspecto que flui de forma tensa, tá? É o senhor ligado ao destino, ao inconsciente coletivo, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante a gente tomar cuidado. Esse pode ser o ápice, o apogeu de contágios, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. O contágio, a gente fala de Netuno, que é o espalhamento, né? Então a gente teve aí uma nova cepa a gente tem aí uma nova cepa do Covid, e a gente pode encontrar o ápice, o apogeu, o foco, porque é o Sol. Aí é no contágio descontrolado. Então cuidem-se, vamos cuidar da nossa saúde física, voltando a usar máscaras e álcool gels, né? Se precavendo, álcool gel. E a gente pode ter, sim, esse ápice. Em termos também pessoais, a gente tem que cuidar de vícios, tá? Da nossa saúde mental, além da nossa saúde física, ter cuidado com as nossas obsessões, com os nossos vícios, com aquilo que a gente não está enxergando, com o nosso descontrole emocional, ok? Sagitário tende a exagerar as coisas. E com Netuno ali pegando de forma tensa esse Sol, a gente pode criar fantasias de sermos maiores do que a gente realmente é. Então, cuidado, isso pode aumentar a questão dos processos psíquicos difíceis, drogas, vícios e qualquer tipo de vício, tá? Também temos que tomar cuidado com o fanatismo, tanto religioso quanto político, tá? A gente tá falando de Sagitário, signo do exagero, das leis, né? E dos sacerdotes, né? Da religião, e Netuno, aquele que embriaga, né? Tendências a escapismos podemos ter, tendências a querer fugir da realidade. A gente está com Mercúrio em Vênus em Capricórnio, e isso pode ser bastante complicado se a gente resolver fugir da realidade, tá? Vamos tomar cuidado com fraude, fake news, ok? Que vai estar assim pipocando nesse período. Enganos, tá? Cuidado com tudo que reluz é ouro. Então, espera passar esse momento, espera um pouquinho para realmente tomar uma decisão, ou realmente tomar uma decisão e criar uma opinião a respeito de algo, tá? Cuidado com aquilo que você vai ver neste período, porque não é verdade. E tomemos muito cuidado com as mentiras, os enganos, tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva. Vai ser um boom de fake news nesse período, tá? A gente vai ter também aqui entre 14 e 15 de dezembro um aspecto tenso entre Mercúrio e Quirón. Mercúrio é o deus comunicador, Mercúrio representa a mente racional, e Quirón, a gente está falando das nossas feridas, é o curador ferido, é aquilo que nos machuca, tá? É aquilo que dói na gente. Então vamos tomar cuidado, porque assim, Mercúrio está em Capricórnio, né? Um senhor prático e da razão, mas Quirón está em Áries. Então, Quirón pode disparar feridas e a gente pode entrar em discussões, brigas, tá? Verbais com as pessoas, trazendo a feridas antigas. Não é bom momento para DR, porque a gente vai puxar a ficha, tá? A ficha de 1900 e bolinha. Né? Então, por exemplo, DRs com pessoas que você ama, pode ser no relacionamento ou até no ambiente de trabalho. Afinal de contas, a gente está falando de Mercúrio em Capricórnio, tá? Então, a gente pode confundir as bolas, tá bom? Cuidado. Cuidado também para não entrar no papel da vítima. Essa é a nossa tendência, porque eu sofro, né? A sua mente ficar voltada tanto para a sua ferida que você não consegue simplesmente se desapegar deste papel, ok? Então, cuidado nesses dias para você não ficar preso neste papel de vítima. Apenas olhe para suas feridas. Ok, elas estão ali, você sabe que elas estão ali, olhe para elas, mas não se apegue a este papel, ok?
Mas em 17 e 18 de dezembro, Urano vai ser, Mercúrio vai fazer um aspecto bem legal com Urano. Mercúrio no signo de Capricórnio, Urano no signo de Touro. Eles vão fazer um trígono, que é bem bacana isso, tá? Aqui a gente pode ter descobertas muito legais. Em termos coletivos, a gente pode ter descobertas, né, científicas muito bacanas, porque Urano também rege o científico, Mercúrio, que é racional, e a gente pode ter descobertas ligadas a trabalho, né, porque a gente está falando de 2 signos de terra, trabalho, finanças e estruturas, tá? Sabe aquele insight que você vai simplesmente ter aquela criatividade de como resolver um problema na prática, tá? A gente está falando de terra, né? Como aquele problema, então, sabe, vem aquele insight, você usa a sua criatividade para você economizar, para você estruturar o seu trabalho e os seus ganhos, tá? Isso também pode acontecer de forma coletiva. Inclusive, a gente está falando de Mercúrio. Mercúrio é o deus das trocas, é o deus das oportunidades, é o deus da comunicação, portanto, de fechamento de negócios. A gente pode ter novas oportunidades de trabalho e novas oportunidades financeiras, daquela que você não espera, né? Urano é o imprevisível. Em bom aspecto, claro que são novas oportunidades positivas. Então, fiquem de olho nesses dias, 17 e 18 de dezembro. Voltando aqui um pouquinho, então, Marte vai continuar retrógrado no signo de Gêmeos. O que isso significa? Que nossas ações ainda precisam continuar sendo revistas, tá? A gente precisa corrigir as nossas rotas. De que forma que eu tô agindo? Eu venho agindo de forma coerente ou eu venho agindo de forma, né, não coerente com aquilo que eu sou, né, não coerente com a minha fala, né, rever a nossa movimentação. A gente tá falando de Gêmeos, tá, com as pessoas com quem eu me comunico, com as pessoas com quem eu convivo, isso tem a ver com os temas geminianos, tá, só fazendo aqui então mais uma pitadinha, trazendo mais uma pitadinha para vocês de Marte retrógrado em Gêmeos. Mas entre 17 e 19 de dezembro, a gente vai ter um aspecto super legal, bem legal, da Vênus em Capricórnio, com o nó do norte em Touro, ok? Vênus, a senhora do amor e das finanças, com o nó do norte. Finanças e amores bastante positivos nesse momento. É um momento de uma reflexão daquilo. Vamos começar a refletir antes daquilo que realmente é o nosso valor, tá? Vênus, como eu disse, Vênus em Capricórnio, ela é exigente, ela não quer qualquer coisa. As coisas têm que ser duradouras, as coisas têm que ter estrutura. Elas começam de forma lenta, porém, de forma construída. E no nó do norte, a gente está falando de futuro. O nó do norte, ele representa o caminho para qual a gente precisa ir. O caminho que nos leva, vamos falar de destino? Pode ser, de um destino, tá? Então, mas a gente está falando de Touro, então a gente está falando dos nossos valores, tanto materiais quanto afetivos, porque Vênus é a regente do signo de Touro. Então, o que eu quero? O que está claro para mim e para o outro, em termos afetivos de relacionamento, que eu quero? De que forma eu quero construir essa relação? De que forma também eu construo o meu valor pessoal, tá? Então, vem esse encontro super positivo ligado a finanças, a trabalho e também ao amor. Fiquem de olho, então, também nessa Vênus. Pois bem, meus queridos, só fazendo então aqui uma finalização, que a gente tome cuidado então com a nossa saúde psíquica, ainda estamos na temporada sagitariana, né, com esse Netuno ainda em peixes, com a nossa saúde física, olha os contágios aí, tá? Então a gente tem ainda que se precaver, né? O Sol está falando de vitalidade, vida, tá? Ameaçado aí por contágios, é ameaçado também pelo nosso inconsciente. Então que a gente se cuide nesse período. E até o próximo vídeo.